seus entes queridos. Valério, nessa tua avaliação, também eu queria destacar na questão dos acertos do governo Lula, que lançou essa semana o chamado Desenrola Brasil, né? Esses últimos 6 anos, principalmente os últimos 6 anos, mais de milhões de brasileiros passaram a ficar negativo no comércio, sem poder comprar, cheio de dívida, né? Todo mundo endividado no comércio. E aí o governo lançou o Desenrola Brasil, que agora começou com os bancos, em setembro vai ser com o comércio no geral, para que as pessoas voltem novamente a ter condições de estar poder comprar. E mais importante do governo Lula, que eu acho, é a questão da defesa da democracia, né? Os setores democráticos estão voltando, isolando os setores da direita e eu avançando tudo isso. Mas eu queria fazer uma pergunta a você. Nessa questão do governo Lula, qual é a avaliação que você faz na questão do governo Lula, na sua política internacional? Ele está acertando, não está acertando nessa questão da política internacional do governo Lula, visto que o governo passado isolou o Brasil, deixou a gente à margem, né? Todo mundo falando mal da gente, ninguém quer fazer comércio. Na sua avaliação, tanto na relação internacional, isso está trazendo benefícios para a nossa economia? Essas tantas viagens, que inclusive está sendo criticado por muitos setores, que ele está viajando demais. Qual é a tua avaliação, Valério? Jorge, só assim, também ampliar essa discussão do desenrola, né, que você colocou aí. Além do desenrola, né, está saindo agora também um financiamento para os móveis de linhas brancas, né? Que aí para facilitar que as pessoas possam trocar a geladeira, o liquidificador, né, enfim, máquina de lavar. O programa também que beneficiou, né, a população para comprar carro mais barato, né? Foi uma redução de impostos. Toda essa política econômica, né, ela visa exatamente aquecer a economia, né? Tirar a economia de uma letargia, né? Nós precisamos avançar no crescimento do PIB, né, para poder gerar emprego, para poder melhorar salário, né? Sabemos que está tendo uma dificuldade tremenda em relação ao Banco Central, né, que mantém juros altíssimos, né? Quer dizer, como é que um país que está saindo, vamos dizer, de uma recessão, de uma estagnação econômica, você mantém os juros a 13,75%. Então, isso é um absurdo, né? Com relação à política do governo com o mundo, né, na minha visão, ela tem sido extremamente positiva, né? Porque ela visa estabelecer a paz, ela visa estabelecer o fortalecimento da democracia, ela visa fortalecer o Brasil economicamente. Não adianta você pegar um país como a Venezuela, por exemplo, que é um grande produtor de petróleo, que é um grande país que tem muito ouro, muito diamantes, né? Você isolar um país desse, né? Se ele tem problema político interno, tem que fazer como o Brasil, resolver internamente, né, a questão política, né? Não dá para um país dizer o seguinte: aquele determinado país não segue a nossa linha, aí você isola aquele país, né, faz bloqueio econômico. Demonstrou claramente que isso não resolve. Veja o exemplo de Cuba, né? Os Estados Unidos fez o bloqueio a Cuba esses anos todos, mais de 50 anos. Resolveu o quê? Né? Só prejudicou o povo, né? Só prejudicou o povo não tem acesso, né, a produtos de última geração, ou quando vem ter, demora muito, né? Então, isso aí, o país não consegue se desenvolver. Eu acho que o governo, né, a sua equipe diplomática, ela acerta muito em dizer o seguinte, né, o princípio da autodeterminação dos povos. Ninguém deve interferir, seja militarmente, seja por meio de embargos econômicos, seja por tentativa de golpes, num país, seja ele onde for, seja na África, seja na América do Sul, seja na Europa, né? E o posicionamento do Brasil tem sido corretíssimo, né? Não pende para o lado da Rússia, nem pende pelo lado da Ucrânia, né? Para poder, inclusive, ser
é um porta-voz, né, independente. Mediador, né? Mediador do conflito. Exatamente. Em busca da paz. Eu acho que é isso que tem que se buscar. A guerra só quem se beneficia, todos nós sabemos, não precisa ser nem inteligente para saber disso, são os produtores de armas, né? Quando o Brasil liberou as armas, para que liberou as armas? Né? Para todo